Então, o Minsky, então, resume a coisa, dizendo que o sistema de preço deve gerar fluxo de caixa, isso também libera recursos para investimento, levam a preços altos o suficiente para, dos ativos de capital para que o investimento seja induzido e validar dívidas das empresas. Para o sistema capitalista funcionar bem, os preços devem carregar lucros. Mas esses lucros devem cobrir custos, né? Como diz no segundo ponto aqui. Os preços também são veículos de recuperação de custos. Mas que custos são esses? Na teoria neoclássica convencional, a gente já vai ver isso, o Minsky diz isso melhor, são só custos de produção tecnológicos, quanto de mão de obra eu preciso, quanto de insumo eu preciso e quanto de capital físico eu preciso. Mas não incluem, a teoria neoclássica não inclui nas suas funções custo questões financeiras. Então, olha só como o Minsky trata. Em uma economia capitalista, os custos que precisam ser recuperados incluem custos financeiros, despesas gerais e custos auxiliares, bem como os custos de operação determinados tecnologicamente, como custo de mão de obra e materiais e serviços adquiridos. Então, veja só, as empresas os preços que as empresas cobram pelos seus produtos os preços não podem cobrir só custos, como o Minsky chama, determinados tecnologicamente, custo de mão de obra, matéria-prima, etc., insumos. É necessário que cubra também outros tipos de custos. Ele vai chamar de custos de estilos de negócio e custos de financiamento. Então, que inclui os custos financeiros, não? Então, são custos de financiamento, e esses custos auxiliares ou acessórios são custos que ele vai chamar custos relacionados ao estilo de negócio. A gente já vai tratar disso. Então, as empresas tentam constituir em seus preços de oferta um excesso de fluxo de caixa sobre os custos operacionais para que elas possam cumprir seus contratos financeiros e sustentar o valor de seus ativos de capital. Então, o fluxo de caixa tem que ser suficiente para cobrir custos operacionais, como ele chama, tecnologicamente determinados, e custos financeiros. Essa construção assume a forma de margens de lucro sobre custos determinados tecnologicamente. Uma empresa pode controlar essas margens de lucro na medida em que tem poder de mercado. Essas margens de lucro, se realizadas sobre produção suficiente, permitem que uma empresa valide suas dívidas, que paga as dívidas, e os preços que foram pagos por seus bens de capital. Então, se a margem de lucro for suficiente, ela consegue pagar suas dívidas e remunerar os detentores dos bens de capital, dos ativos de capital. As margens de lucro também renderão o dinheiro que cobra o estilo de negócio da empresa, isto é, que validam despesas gerais e custos acessórios. Então, ele chama de estilo de negócio de empresas, são empresas capitalistas modernas, grandes corporações, que gastam dinheiros, né, despesas do mais variado tipo, não só produtivos. Por exemplo, o seu modelo de gerenciamento, né, estruturas gigantescas de burocracia administrativa, prédios caríssimos, cheios de vidros, marketing, pesquisa e desenvolvimento de produtos, tudo isso é o que ele chama de estilo dos negócios da empresa. Em outros tipos de economia, você não teria esses tipos de despesa. Você ainda continuaria tendo despesas típicas do processo produtivo, mas não esses que dizem respeito a, sei lá, salários de CEOs, por exemplo, pagamento de bônus a CEOs, né, executivos de empresa. Então, isso ele chama estilo de negócio da empresa. Então, o lucro tem que ser capaz de remunerar esse tipo de estilo de negócio. Assim como remunerar, pagar, né, ser suficiente para pagar dívidas e remunerar os proprietários dos ativos de capital.
Então, esses tipos, esses pagamentos que o lucro da empresa tem que gerar ou satisfazer, não estão previstos na teoria neoclássica convencional, que se concentra apenas em custos, como o Minsky chama de custos tecnologicamente determinados, que são custos de produção profissionais. Então, na nossa economia, para o Minsky, temos dois preços, nós vamos voltar um pouco mais à frente a isso. Então, existem realmente dois sistemas de preços, na economia capitalista, uma para a produção corrente, que são os preços de oferta, e outro para ativos de capitais, que são os preços de demanda. A gente volta a isso, mas basicamente o preço de oferta é o quanto o produtor de um ativo de capital, de qualquer bem, requer para produzir e ofertar aquele tipo de bem. E o preço de demanda é o preço que os investidores, aqueles que querem comprar um ativo de capital, um bem de capital, pode ser um ativo de capital, um bem de capital, mais geral, um ativo de capital, é o preço que o investidor pagaria por um ativo de capital. E o preço que esse investidor pagaria pelo ativo de capital tem a ver com a rentabilidade esperada, atualizada, né, descontada ao presente, daquele ativo considerado. Então, se eu vou comprar uma máquina, o preço que eu vou pagar nela tem a ver com quanto eu espero, qual a taxa de retorno que eu tenho usando aquela máquina. E isso tem a ver com preços futuros esperados, a capacidade de produção dela, de venda, e o preço que eu vou conseguir vender os produtos dela. O preço de oferta está em outra dimensão, está na dimensão atual, corrente. O preço de demanda está na dimensão futura. E o preço de oferta está na dimensão corrente. Qual o preço que o produtor de um determinado produto, seja ele um bem de investimento ou um bem de consumo, precisa, né, ou exige para ofertar aquele bem. Abaixo desse preço de oferta, ele não vê lucro nisso, certo? Então, se o preço do ativo de capital, PK, estiver acima do preço de oferta, se o preço de demanda estiver acima do preço de oferta, quer dizer, se a perspectiva de ganho do investidor com aquele ativo de capital for maior do que o custo de compra daquele bem, quer dizer, o preço de oferta, então ele investe. Se o preço de demanda estiver abaixo do preço de oferta, então ele não investe, né? Porque não seria lucrativo. Então, os ciclos de negócio, segundo Minsky, resulta de uma dança desses dois níveis de preço de oferta e preço de demanda, mesmo que o preço de uma unidade de dinheiro seja fixado em um. Um problema-chave da política econômica é ajustar a economia para que os dois níveis de preço sejam tais que haja um adequado montante de investimento. Isso requer que tanto o lucro realizado quanto o lucro esperado sejam altos o suficiente para que os preços dos ativos de capital excedam os preços de oferta do produto de investimento. Então, é central que o preço de demanda, né, que o lucro realizado e esperado seja maior, ou sejam altos, de forma que o preço de demanda sejam superiores ao preço de oferta, senão não haverá investimento. Então, nós vamos ver por que é central que tanto o lucro realizado quanto o esperado sejam alto o suficiente. O que seria alto o suficiente aí? Alto o suficiente aí, né? Então, a pergunta-chave desse capítulo 7 é: o que determina os lucros? O que determina os lucros? E o Minsky afirma: saber o que determina os lucros é uma questão chave, central, para entender como nossa economia funciona. Então, por isso que eu quis passar o capítulo 7 para vocês, para vocês entenderem
que toda a lógica de construção do Minsky tem a ver com a determinação dos lucros.